O Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. O Everest é um gigante majestoso. Localizado na cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e o Tibete, ele se eleva a impressionantes 8.848,86 metros acima do nível do mar. É reconhecido mundialmente como o ponto mais elevado da Terra e que desperta a curiosidade e o espírito aventureiro de muitas pessoas. Que tal explorarmos juntos o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo? Vamos saber sobre o Rei das Montanhas. O nome Everest é uma homenagem ao topógrafo britânico George Everest. No Nepal, é chamado de Sagarmt, que significa deusa da testa ou frente do céu, enquanto no Tibete é conhecido como Chomolungma, mãe do universo ou mãe do mundo. Tão alto e tão perigoso, esse monstro dos ares está na chamada Zona da Morte. O nível mínimo de altitude dessa zona geralmente é de 8.000 metros. O termo Zona da Morte se refere a localidades situadas em montanhas que apresentam altitudes nas quais a pressão do oxigênio é insuficiente para sustentar a vida humana por um prolongado período de tempo. Este conceito foi concebido no ano de 1953 por Eduard Wiesduna, um médico suíço, o qual inicialmente usou a denominação zona letal. Primeira ascensão. Em 1953, Edmund Hillary e Tenzin Norgay se tornaram os primeiros humanos a conquistar o cume do Everest. Bem, pelo menos é o que temos registrado na história, porém se acredita que em algum momento alguns nativos das comunidades locais já tinham visitado tal local inóspito. O nome Everest foi atribuído em homenagem a Coronel Sir George Everest, que foi um geógrafo, engenheiro cartógrafo e topógrafo galês, britânico que atuou como topógrafo e cartógrafo geral da Índia, quando aquelas terras eram colônias britânicas. O monte foi nomeado em sua homenagem devido aos seus estudos, por seu sucessor, Andrew Scott Vaughan. A geologia montanhosa na cordilheira dos Himalaias surgiu de um processo natural conhecido como dobramentos modernos. São estruturas geológicas que se originaram em virtude das ações do tectonismo e correspondem à formação de cadeias montanhosas, apresentando as maiores altitudes do planeta por serem relativamente jovens se comparadas a outras formações no planeta. Dessa forma, o lento processo de erosão ainda atua sobre suas formações, diferente dos dobramentos antigos, onde os processos de erosão foram responsáveis pela formação de planaltos e bacias sedimentares. O início da formação das principais cadeias de montanhas da Terra não ocorreu antes de 250 milhões de anos atrás, durante o período terciário. Estima-se que o Himalaia tenha surgido há cerca de 50 a 40 milhões de anos atrás, quando as massas de terra do subcontinente indiano e da Eurásia, impulsionadas pelo movimento das placas tectônicas, colidiram. Sendo considerados jovens. Ascensão ao cume. Desafios da escalada. Escalar o Everest é um dos maiores desafios do montanhismo. O clima extremo, a altitude, a falta de oxigênio e o terreno acidentado tornam a escalada extremamente perigosa. Existem duas rotas principais de ascensão, pelo cume sudeste no Nepal e pelo cume nordeste no Tibete, além de mais 13 outras rotas menos utilizadas. Das duas rotas principais a sudeste, é a tecnicamente mais fácil e a mais frequentemente utilizada. Esta foi a rota utilizada por Edmund Hillary e Tenzin Norgay em 1953. Contudo, a escolha por esta rota foi mais por questões políticas do que por planejamento de percurso, quando a fronteira do Tibete foi fechada aos estrangeiros em 1949. Até o final de 2006, 8.030 pessoas tentaram alcançar o topo, e delas 212 não retornaram da aventura, sendo que destas, 56% morreram depois de atingir o cume. Dados alarmantes quando olha de forma final. A maioria das tentativas é feita entre abril e maio antes do período das monções, porque uma mudança na jet stream nesta época do ano reduz a velocidade média das rajadas de vento. Ainda que algumas vezes sejam feitas tentativas após o período das monções em setembro e outubro, o acúmulo de neve causado pelas monções torna a escalada ainda mais difícil. Desde 1921, diversas tentativas de escalada foram feitas. Em 8 de junho de 1924, George Mallory e Andrew Irvine, ambos britânicos, fizeram uma tentativa de ascensão da qual jamais retornaram. Não se sabe se atingiram o pico e morreram na descida, ou se não chegaram até ele, já que o corpo de Mallory, encontrado em 1999, estava com objetos pessoais, mas sem a foto da esposa, que ele prometera deixar no pico. Em 16 de maio de 1975, a japonesa Junko Tabei tornou-se a primeira mulher a alcançar o topo do Everest, integrando uma expedição feminina japonesa. A primeira ascensão sem oxigênio suplementar foi feita pelo italiano Reinhold Messner e o austríaco Peter Abeler em 1978. Em 1980, o mesmo italiano Reinhold Messner efetua a primeira ascensão sozinho. Características naturais, ambiente e clima. O monte é composto principalmente de rochas metamórficas e sedimentares que datam de milhões de anos.
Sua altitude está aumentando muito lentamente devido aos movimentos tectônicos da placa indiana contra a placa eurasiática. A montanha continua crescendo cerca de 4 milímetros por ano. A região inferior é marcada por vales, florestas de pinheiros e rododendros. Na zona alpina a vegetação desaparece, e o ambiente torna-se árido e rochoso. Acima de 8.000 metros, o ar contém apenas cerca de 30% do oxigênio encontrado ao nível do mar, dificultando a sobrevivência sem equipamentos de respiração. Já no cume, a temperatura pode cair abaixo de menos 40 graus Celsius no inverno. No verão, ainda são extremamente baixas, com médias em torno de menos 19 graus Celsius. No cume, o vento é frequente, com ventos atingindo mais de 160 km por hora. A Cordilheira do Himalaia abrange 5 países: Paquistão, Índia, China, região do Tibete, Nepal e Butão, e nela se situa a montanha mais alta do planeta, o Monte Everest. O nome Himalaia vem do sânscrito e significa morada da neve. Os Himalaias espalham-se, de oeste para leste, do Vale do Rio indo ao Vale do Rio Brahmaputra, formando um arco de cerca de 2.500 km de extensão e com uma largura variando de 400 km no oeste, na região da Caxemira-Tibete, a 150 km no leste, na região do Tibete-Arunachal Pradesh. Juntas estas cordilheiras, o sistema montanhoso dos Himalaias é o teto do mundo, e lar dos picos mais altos. O Brasil no topo. Quem foram os primeiros brasileiros a escalar o Everest? Valdemar Niklevics é um alpinista brasileiro. Foi o primeiro brasileiro a escalar o Monte Everest junto com Mozart Catão. Valdemar nascido em Foz do Iguaçu, no Paraná. Já Mozart nascido em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O Everest atrai milhares de visitantes todos os anos, gerando uma fonte significativa de renda para o Nepal e para as comunidades locais. Os Sherpas desempenham um papel crucial nas expedições, atuando como guias e carregadores, além de fornecer serviços de hospitalidade nos vilarejos próximos. Para o Nepal, o Everest é um símbolo de orgulho e reconhecimento internacional. Ele está presente na bandeira nacional e em muitas campanhas que promovem o turismo e a cultura do país. Escalar o Everest implica encarar riscos reais, como avalanches, quedas, hipóxia e congelamento. Para alguns, enfrentar e sobreviver a essas ameaças é uma forma de enfrentar o medo da morte e reafirmar a própria vitalidade. Embora as razões variem de pessoa para pessoa, a escalada ao Everest é universalmente reconhecida como um dos maiores testes de coragem, preparação e perseverança. Marcar a história. Algumas pessoas buscam quebrar recordes, seja por serem as mais jovens, mais velhas ou por realizarem a escalada em condições específicas. A escalada ao Everest é vista como uma façanha heroica e uma oportunidade de mostrar sua dedicação a si mesmo e ao mundo. Vencer um desafio tão grande requer coragem e mútuo esforço. Se você deseja enfrentar esse gigante, o faça, mas com muito respeito à sua grandiosa força e poder. Bom, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, curta o vídeo e comenta. Aproveita para se inscrever. Até breve.